Como os africanos são recebidos diretamente no Brasil. Aí pessoal, como vocês conseguiram ouvir aí, basicamente, hoje aqui vou vos contar como é que os brasileiros recebem os africanos nos seus países. E no final deste vídeo aqui, vou vos contar porque que os africanos escolhem viajar para o Brasil. Deixa de falar muita coisa aqui e puxa a vinheta aí. Bom galera, basicamente hoje aqui não vou falar muito rápido. Como eu disse no último vídeo, que existe uma escrita cá que disse que eu falo muito rápido. Mas basicamente hoje eu vou falar um pouco devagar para vocês conseguirem perceber. Mas eu já disse, nós africanos falamos muito rápido. Não são todos, a maioria. Então, hoje basicamente vou contar aqui como é que os brasileiros recebem os africanos, principalmente os moçambicanos, nos seus países. E como eu disse ao início do vídeo, no fim deste vídeo, eu vou explicar aqui porque que nós africanos escolhemos muito viajar para o Brasil, não só conhecer, e falamos muito do Brasil. Então, bora pro vídeo. É o seguinte, basicamente, nós africanos, bem, até agora, quando a gente vai para o Brasil, somos bem recebidos. Isso já é uma boa notícia. A má notícia é que nem todos são bem recebidos. Por quê? Tem alguns irmãos cá em Moçambique. Digo de Moçambique porque eu já ouvi, e não só também África, eu já ouvi que no Brasil já sofreram uma das vezes o racismo. Ok, mas tem aqui moçambicanos, não só africanos, que saem cá em África, vão para o Brasil e são bem recebidos. Como eles são recebidos? Bom, eles são recebidos da seguinte maneira. Se você é um africano, está a sair, vai para o Brasil, você não vai só por sua conta própria. Pode ir por sua conta própria, mas a recepção, neste caso, onde é que você vai dormir, onde é que você vai viver, onde é que você vai se alojar neste caso, e como é que você vai conhecer a cidade. É bem sabido que o Brasil é tão grande. Então, é o seguinte, se você é um africano, pretende ir para o Brasil e quer ter uma boa recepção, você deve fazer o seguinte: faça uma amizade brasileira. Se possível, troque em contato, tá vendo, né? E você será lá bem recebido. E não só, você não pode viajar para o Brasil sem ter instruções. Tipo o quê? Quais são as instruções? Saber falar a língua portuguesa primeiro, já é isso. Você pode não falar inglês, tá vendo, né? Mas no Brasil fala-se português. Segundo, que você tem que saber as gírias de lá e as palavras que você deve aprender, porque o sotaque de cá em Moçambique, cá em África e do Brasil são diferentes. Então, você deve saber pelo menos as coisas básicas e saber as culturas, neste caso, qual é a cultura de cá em Moçambique e do Brasil. Estou a falar se você é um brasileiro ou se você é um africano, saber a diferença. Para você ter o quê? Para ter uma boa recepção. E outra maneira aqui, que para você ser bem recebida ou recebido do Brasil, você quer viajar para o Brasil, deve ter um gosto brasileiro. Quais são os gostos brasileiros? Vocês já viram muitos vídeos de youtubers gravando cá em Moçambique, não só aqui em África. Muitos youtubers, a maioria, né, o seu público-alvo são os brasileiros. Vocês já se questionaram por que os africanos escolhem mais os brasileiros em relação a outros países? Já pensaram nisso? É por seguinte, pelo menos até agora que eu colhi as informações, eu percebi que os brasileiros, eles têm um hábito igual, pouco, né? Um pouco parecido dos africanos. Por que eu digo isso? Digo isso porque cá em África temos brasileiros que vivem cá em África e trazem seus costumes do Brasil. Algumas coisas são parecidas, tá vendo, né? São parecidas. Então, é isso que eu digo, deve ter uma troca. Troca de quê? Troca de experiência. Eu saber a minha cultura e a minha cultura transmitir para vós. E você saber sua cultura e transmitir também para mim. Porque tem algumas palavras que nós falamos cá em Moçambique que não se fala
mais ou menos no Brasil. Um dos exemplos, tá vendo, né? É camisa. Isso nós chamamos aqui em Moçambique camisa. Aqui em África, camisa. Mas no Brasil não chama-se camisa. Acho, se a memória não me falha, chama-se blusa, blusinha. Epa, é como se chama. Não só, aqui em Moçambique, nós nós muitas das vezes chamamos de sapatos. Mas no Brasil, o Brasil mesmo chama de tênis. Então, por chamar de tênis, nós podemos não entender. Nós aqui também chamamos de tênis, mas não é muito conhecido assim. Então, por isso que você deve ter o quê? Deve ter aquela troca de experiência. Nesse caso, tua experiência e minha experiência. E muitas das vezes nós, africanos, se esquecemos de uma coisa. Quando nós falamos do Brasil, não é para a gente querer se apoderar do Brasil. Como assim? Deixa-vos fazer perceber. Porque tem aqueles moçambicanos que saem de cá em África, principalmente cá em Moçambique, vão para o Brasil, tudo bem, vão fazer turismo, querem viver lá, mas quando vão para lá não podem querer se aproveitar dos brasileiros. Primeira coisa, pode sair um brasileiro, né, fazer o seu canal, estar a postar vídeos sem problema. Estou a dar um exemplo. Fazer uma conta aqui de Pix para que os africanos possam depositar dinheiro lá. É sabido que o nosso país não é desenvolvido. É desenvolvido, mas basicamente não é desenvolvido, do jeito que eu vejo. Nenhum moçambicano, e se saírem moçambicanos vão ser poucos, mas a maioria dos moçambicanos não vão contribuir para aquele brasileiro que está necessitado. Por quê? Pode ser por custo de vida, sim, pode ser custo de vida cá em África, cá em Moçambique, mas nós não temos essa possibilidade. Então, eu digo que nós não podemos também fazer aquilo com segundas intenções. Vou dar um exemplo mais aqui, segundo exemplo. Eu vou fazer uma conta aqui de Pix, onde vocês podem depositar algumas notas, algum dinheiro, para ajudar uma certa família, tá vendo? Uma certa família. Então, vocês que são brasileiros, nesse caso, se você é um brasileiro, você que é brasileiro ou de outro país, que é um país desenvolvido, podem transferir para mim, tá vendo? Podem transferir para mim porque o seu país é subdesenvolvido. Mas quando vocês fazem isso, pedem para a gente fazer, há diferença, porque nosso país até agora que está a lutar na sobrevivência, nesse caso. Moçambique há muitas riquezas, sim, mas os nossos governantes, nesse caso, nossos dirigentes de cá em Moçambique, basicamente falam isso que nosso país está desenvolvido, mas há muita corrupção cá no meu país, e não quero falar sobre isso aqui hoje. Mas basicamente, é só para dizer que nós somos bem recebidos no Brasil, com uma boa recepção, e não só vivemos nas casas dos nossos inscritos. Agradecemos muitos inscritos. Basicamente, pessoal, o que eu tinha para falar é isso aí, é isso que eu tinha para falar hoje. E como eu prometi no último deste vídeo aqui, vou vos contar aqui nada mais, nada menos que porque a gente escolhe falar dos brasileiros, escolhemos falar mais do Brasil em relação a outros povos. É o seguinte, nós escolhemos falar mais do Brasil, nós sabemos que o Brasil é o nosso público-alvo. É por seguinte, basicamente, eu vou usar como exemplo, adoro o povo brasileiro porque o povo brasileiro é um povo muito carinhoso e não também simpático. Não são todos, mas a maioria. Vejo muitos youtubers quando vão para o Brasil são bem recebidos. Então, o motivo por que a gente escolhe falar do Brasil é porque o Brasil é um alvo muito bom, é um público muito bom. Apesar que alguns youtubers querem usar alguns brasileiros, mas tem aqui youtubers verdadeiros. Eu não vou falar que sou falso nem sou verdadeiro. Vocês é que vão decidir sobre mim. Tá vendo, né? Não posso falar que sou bom, não sou bom, não posso fazer isso. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje era sobre isso aí que eu vinha falar. Se eu falei aqui depressa, né? Peço perdão, mas é isso aí que eu tinha para falar hoje sobre como é que somos recebidos nós africanos no Brasil. Mas antes que acabe esse vídeo, se você não se inscreveu, por favor, inscreve-se neste canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E não só também, o seu like conta. Então, por favor, estou a pedir para se inscrever, se possível. Bom pessoal, eu agradeço muito que vocês chegaram até aqui. Esse vídeo termina por aqui e até o próximo encontro. Valeu!